e já começaram a pagar, pagaram uma parte. O Flamengo ainda está esperando, óbvio, o jogador só vai estar liberado quando tiver pago integralmente os 25 milhões de euros, porque é o que está estabelecido na multa rescisória, não tem negociação, parcelamento, nem nada. Esperar pagar completamente, e aí ele vai estar liberado para jogar pelo Zenit, porque ele já tem um acordo, né? A gente viu aí que os colegas do Globo Esporte publicaram que ainda tinha uma questão com o Al Nassr e tal, mas a informação que eu tenho do Flamengo é que já foi depositada uma parte do dinheiro. Então, se vai haver uma inversão aí, depois vai ter que devolver o dinheiro, porque uma parte já entrou na conta do Flamengo para pagamento dessa multa aí. A expectativa é que uma semana esteja pago completamente, aí o jogador vai estar liberado e o Flamengo vai ter um enorme desafio, José Boto, com dinheiro em caixa, de achar um substituto para o Gerson, que, na minha visão, foi o melhor jogador contra o Bayern. O jogador conseguiu sustentar essa marcação-pressão que a gente está falando aqui, que quando jogava de costas, chegavam nas costas dele forte, ele segurava, fez um gol chutando, coisa que ele não vinha fazendo aqui, né? Quando nos jogos por aqui, só estava... finalmente ele chutou, né? Deu bela pancada ali que o Neuer teve que fechar o olho e levantar e deixou a bola entrar. Ele fez uma Copa do Mundo de Clubes muito boa. Em vários outros jogos ele jogou bem também. Se bobear, talvez tenha sido o melhor jogador do Flamengo nessa Copa do Mundo de Clubes. Acho que foi, na minha visão. E aí, Mauro, na sua visão, como é que você enxerga o Mundial do Gerson? E o Flamengo vai ter que ir ao mercado, né? Pelo jeito, né? O Boto já falou também, entrevistou os amigos lá já em relação a esse assunto de Carrascal é uma possibilidade muito forte, né, para preencher essa vaga, né, eterna vaga aberta aí, de quem é o reserva da Arrascaeta, e também está pensando no ponta. Então o Gerson poderia ser o substituto do Gerson, um terceiro elemento aí nesse comportamento do mercado. Como é que você viu o Gerson nesse Mundial e o que você tem também de cenário, enfim, de observação em relação ao movimento do Flamengo no mercado que pode vir por aí a partir dessa janela pós-Mundial de Clubes? Eu concordo com o Rodrigo, acho que o Gerson fez uma boa Copa do Mundo de Clubes. Inclusive, ele fez nesse jogo contra o Bayern aquilo que as pessoas pedem que ele não fazer, que é chutar. Né? E ele tem um bom chute, foi comprovado mais uma vez, ele tem um bom chute de média distância que ele não arrisca. Ele pega bem, ele pega firme, chuta forte, ele tem um chute forte, tem potência naquela perna esquerda, mas não arrisca. É uma situação mínima estranha. E foi de fato uma finalização do Neuer, né? Realmente tem um ângulo que mostra o Neuer ergue os braços assim, ele fecha os olhos, tenta pôr os punhos na direção da bola, passa acima dos braços dele, que foi o chamado petardo, como diria o grande Silvio Lancelotti. Mas a saída dele, né, é uma coisa ainda teórica, né? Os caras vão pagar os 25 milhões de euros, não vão pagar, como é que vai ser? Se pagar, não leva. Não adianta a proposta ser maravilhosa, o Flamengo não vai negociar. O Flamengo não pode agora voltar atrás. Depois você descer uma multa rescisória de 200 milhões para 25, para justamente ficar com um número real, fantasioso, e falar que é isso ou nada, você tem que levar até o final, é isso ou nada, paga ou não. Né? E uma questão também, eu procurei sobre tudo, não há muita convicção de que o Wesley vai sair. Tem dúvida se ele vai receber a proposta que o Flamengo quer, que seria algo em torno de 30 milhões de euros para cima. Não tem tanta convicção de que vai chegar alguém pagando tanto dinheiro por ele. Então, o pessoal conta que o Wesley vai sair. Não sei se vai sair. Talvez até chegou uma proposta menor, o Flamengo tem que ceder, talvez o Flamengo possa negociar com um valor menor e ficar com um percentual significativo de venda futura. Então, agora, vendeu o Ryan Lucas para o Sport de Lisboa e ficou com 30%, né, do jogador que estava jogando. Eu acho que tem muito mal aproveitado, parece um bom jogador, então sobrevivente até do incêndio do dinheiro público. Mas jogando em Portugal ele pode se valorizar e até vender algum dinheiro. Mas enfim, o Flamengo ainda continua tentando acertar com o Dinamo Moscou pelo Carrascal. Acredito que isso acabe acontecendo mais cedo ou mais tarde. Talvez agora se intensifique, né, com o fim do Mundial, para o Flamengo e a volta à rotina normal, as conversas e o acordo. Há mais ou menos 2 semanas, eu soube que faltava ali 1 milhão de euros. Era a diferença entre o que o Flamengo oferecia e o que o Justo pediu. Uma diferença que não é grande aí para você pensar numa negociação, uma possibilidade de acordo, né? O jogador parece disposto realmente a jogar no Brasil. E eles querem um atacante, queriam o Cafu, o jogador do Milan que estava no Napoli, mas ele pediu muito dinheiro, o Flamengo já desistiu, com um salário muito alto, eles buscam outro jogador, e inicialmente não vão buscar ninguém para o lugar do Eric Pulga.
Principalmente o Flamengo vai ficar com quem está lá. Jorginho, De La Cruz, Alan e Everton Araújo. Os 4 jogadores que fazem a função. Ele deve ficar 2 meses a 3 meses fora. Essa é a estimativa inicial, ainda vai ser avaliado no Rio de Janeiro quando voltar, vai chegar amanhã de manhã, com uma maior precisão, digamos assim, mas eles a priori acreditam que 2, 3 meses até o chileno voltar a jogar. E acham que dá para se virar com os jogadores que tem nesse período, que é um período bem pesado. Tem jogos importantes de Libertadores, tem jogos importantes brasileiros, vai ser uma sequência bem forte para todo mundo. Eu acho que com a saída do Gerson está faltando jogador. Precisa trazer mais um aí. É pouca coisa. Sem o Pulgar. Aí você vai ter Alan, Jorginho, De La Cruz voltando agora. Ainda mais um outro jogador do meio de campo que tem o Everton, né? Mas assim, que era o Gerson que fazia isso. Com a saída do Gerson, acho que está faltando jogador. Se for só isso, acho que é pouco e pode sentir falta na temporada, depois ter que sair correndo aí para contratar. E o Mauro mencionou o Pulgar, né? Sofreu a famosa lesão do Neymar no tempo de PSG, fratura do quinto metatarso do pé direito. Então, a princípio, né, o Flamengo vai vir fazer, como o Mauro mencionou, fazer mais exames quando voltar aqui ao Rio de Janeiro. O Neymar optou por um tratamento que envolveu cirurgia, mas tem quem defenda um tratamento mais conservador nisso aí, com tratamento com fisioterapia, enfim, esperar cicatrizar para ver como é que vai consolidar essa lesão, mas o fato essa mesma é a perspectiva agora, o Flamengo sem Pulgar. Rodrigo, você acha que dá para se virar bem, enfim, com o que tem por ali, nessa posição especificamente? Não. Acho que tendo Alan, De La Cruz, Jorginho e Everton para volante, mas sem ter o Gerson, acho que está faltando jogador. E ainda tem uma outra questão, né? Que vai trazer um ponta, mas o Flamengo tem 2 outros pontas no elenco, o Cebolinha e o Michael. O Cebolinha e o Michael saem do Mundial muito em baixa, porque praticamente não foram utilizados. Quando entraram, foram muito mal. E você vê que quando apertava a coisa, não se usava os dois. Então, tem que ver como é que vai ser a sequência da temporada, porque eles vivem uma fase bem de baixa, e aí se você não tiver mais esses 2 pontos em fase ruim, vai precisar de mais jogador também nessa fase. Ou você vai fazer uma troca grande, ou recupera esses jogadores, que hoje não parece um cenário, né? Enfim, eles não estão bem, né? Eu acho que tem questões aí, porque é uma temporada muito desgastante. Agora, em agosto, a gente está pensando agora no Mundial, mas em agosto vai entrar aquela coisa maluquice de jogo quarta Libertadores, Libertadores, Copa do Brasil. Agosto é sempre o pior mês da temporada. Não, e é um ano que vai até 21 de dezembro, né? Vale sempre lembrar. Agora, ô Mauro, você acha que dá para confiar na volta do Nico de La Cruz? Uma dupla com o Jorginho casaria bem para ser esse suporte nessa ausência do Pulgar, enfim, deixando o Everton Araújo e Alan no banco ali como soluções alternativas? Essa é a grande questão, né? Se ele não se machucar desse período, acho que atende muito bem. Agora, vai conseguir jogar regularmente? Né? O De La Cruz sempre é cercado de dúvidas nesse sentido. E também tem que pensar no seguinte, né? Vai contratar um volante para o lugar do Pulgar. Quanto vai custar esse jogador? E aí o Pulgar volta, quantos volantes você vai ter na elenco? Tem isso também. Né? Como é que você faz? Toda hora que o jogador se machuca, você contrata outro, você vai ter quanto para a função? Porque não é uma lesão de ligamento que ele vai ficar parado durante um ano. Que foi o caso do Alexandre. O Vinha se machucou e teve fratura também, além da lesão. Foi mais grave que a do Pedro. Aí você vai e contrata o jogador porque você vai ficar sem o outro por um ano, quase um ano. Até se recuperou em menos tempo. Mas no caso do chileno, não. É uma coisa de 2, 3 meses. Né? E desses 2, 3 meses, 15 não tem jogo. 15 dias não tem jogo. Né? Porque o campeonato volta daqui a 2 semanas aproximadamente. Então, esse período, se for em 2 meses, na verdade vai ser 1 mês e meio. Se for em 3 meses, vai ser 2 meses e meio o período sem ele. É um período razoável, não é pouco tempo. Mas também, eu fico pensando, se eu fosse o dirigente, eu contrataria um outro volante caro por conta de 2 meses. Como é que eu faço isso? Porque não dá para contratar todo mundo. Essa não é a maior carência do elenco agora, a chegada do Jorginho. Que, aliás, eu acho que o Jorginho vai fazer muita diferença nesse time quando ele pegar ritmo. Muita diferença, em vários aspectos. Inclusive batendo pênalti, porque ele é muito bom batedor. Ele era batedor até da seleção da Itália. Ontem cobrou do Neuer com muita tranquilidade. O Flamengo não tinha um batedor de pênalti. Agora tem, quando ele estiver em campo. Mas o Flamengo precisa mais, eu acho, de jogadores decisivos não na frente. O Bruno Henrique já está. O Bruno Henrique ainda consegue. Gente, no Mundial, o grande momento do Flamengo foi quando o Bruno Henrique entrou no lugar da Arrascaeta.
O Bruno Henrique, com todos os problemas que ele tem fora de campo e tudo, já com 34 anos, muito discutida a longa renovação, 3 anos, da outra gestão. Mas 1 ano e meio se passou e o cara ainda consegue responder. Ele foi decisivo na Supercopa contra o Botafogo, ele foi decisivo em outros jogos do ano, até entrar aí na fase, reapareceu contra Mas é provável uma suspensão já... dele, né, Mauro? Sim, exato. Aí, por no isso segundo também, semestre é provável e será justa, né, se acontecer. Sem dúvida. Tem muitos indícios, né, provas ali contra ele no inquérito policial, né? Então é previsível que tenha o tamanho da suspensão, não sei, mas que é provável que tenha uma suspensão. Ou seja, essa é mais uma razão pela qual o Flamengo tem que buscar jogadores decisivos, que o Cebolinha não é, no Flamengo essa versão atual não é, o Michael muito menos, né? O Luiz Araújo teve maus momentos nesse jogo contra o Bahia, mas é um cara que ainda decide, tem números, né? Faz gol, dá assistência, não é porque ele foi mal nesse jogo que vão agora dizer que ele não serve, não é isso. E o Plata, eu acho que é um cara que rende bastante, mas desses 4 que eu citei, 2 acho que atendem, outros 2 não. E o Flamengo negociará, com toda certeza, Cebolinha e Michael se tiver oportunidade. Isso aí até eu venho falando já há alguns meses. Os destros que jogam pela esquerda sairão assim que tiver oportunidade. Mas aí depende do mercado, de alguém aparecer com uma proposta que vale a pena também. Nosso tempo com o Mauro está aqui quase estourando, que a gente combinou com ele até 7:45, que ele precisa ter outros compromissos lá nos Estados Unidos. Mauro, só para fechar, tiro rápido aqui. Melhores e piores do Flamengo no Mundial. Só enumera aí para você se despedir e ir para os outros compromissos. Melhores, acho que Gerson e Bruno Henrique, eu posso dizer, pelo Bruno Henrique tão decisivo contra o Chelsea, o Gerson acho que no geral foi bem. Acho que os zagueiros foram bem nesse domingo também, não acho que eles foram mal não. Os 2 Léo acho que jogaram bem. Os erros não foram dos zagueiros, né? Muita coisa estourou lá atrás por erros cometidos por lateral, por atacante, enfim, os jogadores de outras funções, por meio campista, gol contra, né? Eu acho que podem ser esses 2. O Rossi não foi bem ontem, o Wesley não foi bem, então eu ficaria com esses 2 como os melhores. O pior, acho que o Luiz Araújo acabou sendo, pela atuação de ontem, um dos piores. O Arrascaeta foi muito decepcionante, muito mal mesmo, apesar de ter cruzado a bola lá que virou pênalti e tal. Assim, o Arrascaeta, acho que ficou muito claro porque ele nunca foi jogar na Europa. Ele tem muito talento, mas assim, bate físico, velocidade no jogo, ele assim, foi até meio constrangedor em alguns momentos, achei. O cara com o talento que ele tem, é uma pena, né? Mas enfim, é a realidade. Beleza, Mauro, obrigado pela participação na nossa live de Flamengo hoje. A gente vai continuar por aqui. Você continua seu trabalho aí nos Estados Unidos. A gente toca a bola aqui com o Rodrigo Matos e vocês que estão na nossa audiência para a gente não perder o embalo para salvar o corte depois. Rodrigo, já vou engatar contigo nessa. Melhores e piores do Flamengo no Mundial? Gerson, para mim, foi o melhor jogador. Acho que o Jorginho fez um bom Mundial também. Os zagueiros que o Mauro citou também, achei os 3 bem, inclusive o Danilo. Mas o melhor mesmo, o Gerson, para mim. Dos piores, tô pensando aqui, eu não gostei, obviamente, dos pontas, que jogaram muito pouco e não conseguiu o Michael e o Cebolinha, mas eles jogaram muito pouco. O Luiz Araújo, na verdade, ele teve uma boa atuação, né? Contra o Esperance. Contra o Esperance, exatamente. Eu não achei, eu discordo um pouco do Mauro aí, não achei o Mundial, embora ele tenha errado bastante contra o Bayern, não achei o Mundial dele ruim, não. Eu acho que outro jogador que eu acho que eu destaco, embora não, é o Wallace Young, que se prova como excelente alternativa de ataque do Flamengo, 4 jogos, 2 gols, entrando como reserva, assim, o garoto tem que entrar mais, tá pedindo passagem aí. Eu acho que o Pedro foi meio decepcionante dentro do que... não estou colocando a culpa nele, muito cedo, ele estava se recuperando, está fazendo um sacrifício de estar jogando nesse momento, mas ele está muito abaixo ainda do jogador que ele é. Vamos ver, eu acho que mais 15 dias, mais entrada em ritmo, talvez em agosto possa se contar mais com o Pedro, mas os 2 jogos que ele fez, não gostei. Quase 10 minutos finais aqui para a nossa live. Vamos ver o que vocês estão falando por aqui na caixa de comentários. Olha só, rapaz. Teve um maluco aqui, deixa eu ver. Botou 27,90 de superchat por aqui, Abraão Silva. Obrigado pela parte que nos cabe. Mas veio aqui, Mulambada, dá moral ao Flu. Arte da Guerra falava que para cada adversário
há uma estratégia diferente. Você leu Arte da Guerra, Sun Tzu, Rodrigo? Não li, mas ele tem razão. É. Assim, mas eu acho que não é diferente do que a gente estava falando aqui. O Fluminense, na minha opinião, adotou uma tática correta no jogo de hoje e não foi uma tática bunda na rede como foi adotado por outros clubes. Se você olhar, o Fluminense acabou com 11 conclusões a gol e encaixou um monte de contra-ataque. O Bayern era um time diferente da Inter, independente do nível. Eu acho que contra o Bayern não teria feito sentido escalar isso, mas ele tem razão. Para cada adversário, uma estratégia. A estratégia do Renato, elogios, foi correta hoje.